Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 15 ao versículo 18. Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 15 ao versículo 18, e assim, como diz a palavra de Deus, melhor é o fim de um projeto do que o começo deste. Nós terminamos nessa noite a Epístola de Paulo aos Gálatas, especialmente neste ano de 500 anos de Reforma Protestante, e nós voltamos nossa atenção para aquela que foi, dentre as leituras prediletas de Martim Lutero, uma das favoritas, a Epístola de Paulo aos Gálatas. E nós nessa noite pensaremos neste último sermão, com base nesta epístola, pelo menos para este tempo, sobre a suficiência de Cristo na insuficiência do cristão. E nós queremos falar sobre isso, a suficiência de Cristo na insuficiência do cristão. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão cursando os seus doutorados, e elas, em suas universidades, em seus respectivos cursos, conversam com os seus mestres, os acadêmicos, e o que foi constatado em nossa conversa é que muitos desses mestres falam sobre as filosofias dos grandes pensadores, mas no momento em que eles são questionados acerca do como tais pensadores viveram, e mais do que isto, como eles morreram, é interessante que a academia se torna um pouco mais fechada, a mente aberta se torna mais focada, e a abertura do argumento parece desaparecer. Em outras palavras, eles querem falar sobre a grandeza da teoria, mas não querem falar sobre as implicações dela ou delas na prática. E muitos são assim hoje. E essas pessoas então, nos seus estudos, se deparam com esta mente aberta, que de repente se fecha ao pensar nas consequências daquilo que será a prática de algumas teorias. Recentemente eu também tive contato com um jovem que em seus estudos teológicos disse: eu abraçarei uma teologia existencialista. E eu disse: ora, muito bem, muito bonito, soa maravilhoso. Em 30 anos, quando o seu ministério estiver acabando, onde isto te deixará? Se você é um proponente da teologia existencialista, em 30 anos, onde a sua congregação estará? E aí esta pergunta houve um silêncio absoluto como resposta, porque eu falei: você já sabe onde o pai de tudo isso acabou, você já sabe como o pai do existencialismo terminou. Eu não estou interessado na beleza da teoria dele, eu estou interessado em saber como ele morreu, mais do que isso, como ele viveu. Não importa para mim se a teoria seja maravilhosa, se ela me deixa no final das contas sucumbido e derrotado. Eu quero alguma coisa que aprimore minha vida, dê sentido à minha existência, dê propósito à minha vida, ao meu futuro, e faça com que ao fim dessa existência eu tenha algo no que me segurar, algo concreto no que me embasar. E o que nós percebemos é que na maioria dos casos as teorias são maravilhosas, mas no final das contas elas deixam pessoas no vazio, sem um solo sustentado e sustentável sobre os seus pés. E não é de surpreender que este mesmo jovem, depois de ter cometido suicídio, a tentativa de suicídio, recentemente pediu para que eu orasse. E eu creio que nessa tragédia pessoal, louvado seja o Senhor que o curso não chegou ao seu fim, mas o mesmo jovem que clamava e reivindicava uma teologia, uma vida existencialista, tentou o fim de si mesmo e depois voltou e pediu oração.
Bendito seja o Senhor que ele teve a chance. Bendito seja o Senhor que pediu, por ter pedido oração e reconhecido que o fim de todas as coisas não é a sabedoria humana, nunca será, mas sim Jesus Cristo. Então, senhoras e senhores, nessa noite nós olhamos para um apóstolo que está terminando uma sequência longa de argumentos, alguns deles complexos, alguns deles culturais, alguns deles teológicos, alguns deles nacionais, e nós já investimos muito tempo pensando em tudo aquilo que antecede estes versos e preparou para esta conclusão. Mas o ponto que eu quero deixar contigo agora, a título de introdução, é como este homem termina, não somente o argumento desta epístola, mas como ele termina a própria vida, porque no final das contas é isto que nós teremos que encarar um dia. Qual é a argumentação existencial hoje de cada um de nós, como estamos vivendo, como estamos interagindo, como estamos respondendo às provocações deste mundo, e mais importante do que isso, como terminaremos tudo isso. E Paulo está aqui dando uma instrução muito clara acerca do que é uma vida na suficiência de Cristo, e ele, do começo ao fim, ele afirma e aponta todos para esta única e importante questão: a suficiência de Cristo. Não há suficiência em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra pessoa. Se você está em Cristo, Cristo é e sempre será a sua suficiência. E aí Paulo diz, por quê? Verso 15: em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Estas são palavras de conclusão. Pense nisto, quando você estiver no seu leito de morte, quais serão as suas conclusões? Quais serão as suas últimas palavras? E isto determina muito a forma através da qual você viveu e os valores que você sustentou. E eu quero, a título também de introdução, dizer isto, que naquele momento mais grave, quando nós estivermos deixando este lado da existência para a eternidade, uma só pessoa construirá a ponte entre esta realidade e a próxima, a saber, Jesus Cristo justo, morto e ressurreto de dentre os mortos, o único e suficiente Salvador. E por isso Paulo está dizendo, no fim da sua argumentação, Cristo para mim é tudo, e nele eu dependo, dele eu dependo e carrego dele as marcas. O que nos faz pensar também acerca da evidência de Cristo em nossas vidas. Quais são as marcas de Cristo? E muitos têm investido horas e páginas e livros inteiros tentando discutir quais são estas marcas. Eu acredito que o contexto em si mesmo explica. As marcas de Jesus Cristo dizem respeito àquilo que é completo em si mesmo e confere significação total. Isso se encaixa, como disse, perfeitamente no contexto da argumentação paulina, desde o começo da Epístola aos Gálatas até agora, neste ponto. A palavra de Deus diz, capítulo 6, verso 15: pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E eu creio que nestas palavras nós encontramos uma indicação das marcas acerca das quais Paulo está falando. Não são marcas físicas, a circuncisão é nada. Não é a ausência de marcas físicas, a incircuncisão também é nada. A questão toda é ser uma nova criatura. E a evidência dessa nova criatura reside no fato de que o Espírito Santo
como vimos no capítulo 5, coloca fruto na vida dessa pessoa e as marcas, as evidências então são produzidas. Não são marcas religiosas, não são marcas externas, são marcas de um Cristo vivo na vida de um pecador redimido que expressa no poder do Espírito a evidência desse próprio Cristo. Estas são as marcas. Não, eu sei que você pode fazer analogias e não há nada errado com elas. Por exemplo, as marcas como sendo expressão das torturas pelas quais Paulo passou. E eu acredito que é uma argumentação legítima. Eu trago em mim as marcas de Cristo, ou seja, as marcas que vieram como consequência do meu trabalho missionário, as muitas surras, as muitas prisões, as muitas torturas. Eu creio que Paulo carregou algumas marcas em suas costas. Talvez seja legítimo pensar nisso, mas eu não creio que esta seja a resposta, porque seria trocar a circuncisão por marcas de tortura, e falaríamos então sobre algo material externo, que é o que eu acredito que Paulo está argumentando contra. Mas eu acredito que existe legitimidade em pensarmos dessa maneira. Talvez você queira pensar, como alguns já pensaram, sobre as marcas de Cristo como sendo os cravos, os sinais da crucificação em Cristo, no Cristo ressurreto, como estando na vida de todo aquele que, como ele disse mesmo no verso anterior, verso 14, por exemplo: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Existem aqueles que argumentam que as marcas acerca das quais Paulo está aqui fazendo referência dizem respeito às marcas da crucificação, não literal, mas simbólica em Cristo, ou seja, as marcas nas mãos e nos pés e no lado de Cristo são as minhas marcas, por causa da minha intimidade e da minha comunhão com Ele. Eu acredito que isto começa a tocar um pouco mais na realidade, porque é algo mais simbólico e menos material, como a circuncisão. Dito isso, eu também não acredito que essa seja a resposta definitiva à pergunta quais são as marcas que Paulo está se referindo, ou delas pensando aqui. Eu acredito, como disse anteriormente, que essas são as marcas do Espírito na vida de uma pessoa. Eu carrego em mim as marcas de Cristo, uma nova vida, uma vida cheia do fruto do Espírito, que está em completa oposição a uma vida carnal naquele que está no mundo. Marcas em si mesmas, que não significam nada. Paulo está dizendo: circuncisão ou incircuncisão não vale nada. Marcas que na verdade de significado têm muita expressão através da regeneração. Esta é a questão. Paulo está dizendo: não é nem uma coisa nem outra, nem circuncisão nem incircuncisão. Não é questão de marcas externas, nem a ausência delas, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo, como diz o verso 15. De acordo com o apóstolo Paulo também, a regeneração verdadeira, produzida na vida de um pecador pelo poder do Espírito Santo, produz na vida desta pessoa, na vida deste remido, algumas marcas de um relacionamento perfeitamente reconciliado com o Pai, a saber, e aí você encontra o que é esta evidência. Verso 16: a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui está. Quando você está em Cristo, e as marcas de Cristo pelo poder do Espírito, você sendo uma nova criatura, regenerada pelo Espírito, nascida de novo do Espírito, você carrega em si agora as marcas de Cristo. Mas não somente marcas, as consequências destas marcas. E aqui nós temos duas delas: a paz e a misericórdia. Senhoras e senhores, não é exatamente isso que o mundo precisa hoje? Paz, misericórdia nos relacionamentos nacionais, internacionais, misericórdia, compaixão, paz para existir no mundo tão complexo. Nós precisamos exatamente hoje, no século 21, geração de tecnologia, exatamente dessas duas coisas que há 2000 anos atrás eram importantes para qualquer ser humano:
paz, misericórdia. E estas são evidências das marcas de Cristo na prática. Existem as marcas, mas elas produzem uma consequência, e esta consequência é dupla: paz e misericórdia. E de acordo com o apóstolo, essas duas realidades precisam ser mantidas em mente: paz e misericórdia que resultam não de qualquer coisa, mas de um andar cristocêntrico. Eu estou em Cristo, Ele é o centro das atenções, Ele é a razão do meu viver, e por esta razão eu tenho essa experiência: paz e misericórdia. Paz e misericórdia como garantias reais, não só reais no sentido de verdadeiras, mas no sentido de monárquicas. Elas são realidades vindas de um rei, e por isso é paz real, é paz que vem do Rei dos Reis, é misericórdia que vem dos Reis. Existe uma história atribuída a Napoleão Bonaparte, em que ele coloca um batalhão seu em ordem, enfileirado, e ele teria que disciplinar um soldado, dentre outros, e este, por covardia, ele abandonou as trincheiras e teria que ser executado. No caminho da execução, Bonaparte é encontrado pela mãe, e a mãe deste soldado clama por misericórdia, a fim de que o filho não fosse executado em função de sua covardia. Ao que Napoleão Bonaparte, sendo quem era, disse: o seu filho, por ser exatamente o que ele é, não merece misericórdia. E ao que ela disse: eu clamo ao imperador por misericórdia, porque se ele merecesse, não seria o caso de misericórdia. Ele precisa deste ato de bondade, e por isso eu clamo: tem misericórdia dele, poupe a vida. Nós precisamos de paz e misericórdia, não qualquer paz e não qualquer demonstração de misericórdia, mas aquelas que vêm do nosso Senhor Jesus Cristo, real no sentido de verdadeira e real no sentido de monárquica, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos disto do começo ao fim. Mas não é um fato, senhoras e senhores, que na história do povo de Deus, na Bíblia, além das páginas das Escrituras e na sua própria existência, quantas e quantas vezes o Rei dos Reis é destituído do trono? Não é um fato? Não é um fato que em nossas existências aquele que deveria receber sempre a supremacia, a prerrogativa, muitas vezes é deixado de lado? Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, eu quero citar apenas um exemplo esta noite. Quando você volta os seus olhos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, você encontrará no verso 5 uma das maiores tragédias e tristezas da história do povo de Deus, narrada nas Escrituras. E a tragédia e a tristeza é esta: o povo de Deus estava tão cheio de si, que resolveu olhar para as nações e disse para o líder Samuel: Samuel, nós queremos um rei, porque os demais povos, eles têm reis, eles possuem insígnias, eles têm estandartes, eles têm cetros e coroas. Nós não temos um trono, nós queremos um rei. E a Bíblia diz que isto entristeceu profundamente o coração de Samuel, que orou a Deus e disse: Senhor, o que é isto? E Deus disse em sua resposta: Samuel, não se preocupe, faça exatamente como o povo está dizendo, porque a rejeição, na verdade, não é da sua pessoa ou da sua opinião. O que eles estão fazendo é me rejeitando. Eles estão me rejeitando como rei deles, à procura de um outro rei. E quando você lê o final do capítulo 8 de 1 Samuel, você chegará à conclusão de que Deus diz: eu lhes darei os reis, e eles serão exatamente aquilo que o povo tanto deseja: crueldade após crueldade. Louvado seja Deus, todavia, que é capaz de pegar o erro humano e convertê-lo em bem. Estudamos por muitos meses
a vida de José às quartas-feiras. E a conclusão da experiência toda é esta: vocês intentaram o mal, mas Deus converteu isso para o bem. Louvado seja Deus que em meio e à luz desse pedido tão carnal, esse pedido tão errado, esse pedido tão egoísta, tão mundano aos olhos de Samuel, que ofendeu o coração daquele líder, bem como a própria consciência divina, mesmo assim, Deus diz: através deste erro, eu trarei um dia aquele que é e se tornará o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Bendito seja Deus que é capaz de pegar o seu erro, o meu erro, e usá-lo de tal maneira para a salvação de muitos. Eu quero dizer uma palavra a você essa noite, que talvez tenha cometido um grande erro e esteja aqui envergonhado e talvez sucumbindo sob o peso da culpa e da vergonha. Quero lhe dizer uma coisa: experimente tudo isso, se arrependa do seu pecado, confesse a Deus, renove os votos com Ele e saiba de uma coisa: Deus é suficientemente poderoso para usar isto que hoje é tragédia e converter para o bem. Não significa que você tem licença para pecar, assim como James Bond teve licença para matar, mas significa que você tem esperança para a salvação. Não desespere, não desespere. Ele pode converter o mal em bem. Nesse sentido, ele usou o pedido de Israel tão errado e fez com que a esperança de um Messias, um rei, fosse estabelecido na história de Israel. E aqui, irmãos, nós encontramos então Paulo dizendo no verso 16: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A paz será real, a misericórdia será verdadeira. Verso 17, e acerca deste verso eu quero compartilhar 4 pensamentos rapidamente e já caminhamos para o fim. Verso 17 diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, este verso fala da suficiência de Cristo, que gera perseverança. E se existe algo importante para mim e para você, é a perseverança dos santos. Que doutrina maravilhosa! Estude essa doutrina, procure entendê-la, desfrute dela. A perseverança dos santos. Se você está em Cristo, você está na dependência do Espírito, o Espírito te ajudará. Você talvez esteja aqui esta noite, ou passando por um momento na vida, através do qual você se questione: até quando eu aguentarei? Porque as forças que se opõem à minha vida, elas são não somente fortes, mas são também esmagadoras. Até quando eu resistirei? Eu não sei a resposta, mas eu sei de uma coisa: com Cristo você será capaz de ir até o fim, porque Ele prometeu que ajudaria os seus nesta peregrinação. Ele disse que daria coroa da vida àqueles que perseverassem até o fim. Eu não sei como, é um mistério da fé, é um mistério da graça, mas Ele te sustentará. E não há fórmula. Nós vivemos uma geração de fórmulas que está deixando muitos frustrados, mas não existe fórmula nessa questão. Aqui é mistério mesmo, mas Ele, eu tenho certeza, com base na palavra de Deus e a fé que nós depositamos neste livro, Ele te sustentará. Como isso acontecerá? Variará de uma pessoa para outra, em forma, em grau, eu não sei, em região, em tempos, não importa. O que importa é isto: que nós estejamos em Cristo, porque a suficiência dele nos manterá perseverando. Observe só como ele diz: desde agora e daqui para frente. Isso é perseverança. E esta perseverança só pode ser gerada pela soberania do Espírito na vida de todo aquele que crê. Cristo é suficiente para te manter firme nos trilhos. Em segundo lugar, a suficiência de Jesus Cristo, que gera segurança. Paulo diz: desde agora ninguém me inquiete. Uma outra versão diz: desde agora ninguém me moleste. E se você lembrar daquilo que já foi argumentado no capítulo 1, 2, Paulo diz: entraram entre vocês aqueles que queriam e querem perturbá-los.
Paulo está dizendo agora: ninguém vai me perturbar, ninguém vai me molestar, ninguém vai me inquietar de minha posição em Cristo. Eu estou em Cristo, consciente de quem Ele é e de que Ele fez na história e na minha história, e eu estou firme nisso. Eu tenho dele paz e misericórdia, e daqui para frente ninguém me incomode, ninguém me moleste. Senhoras e senhores, esta é uma questão de segurança. Eu estou lendo um livro que originalmente foi escrito e publicado por volta do ano 1655. O título do livro é Céu na Terra, um tratado sobre a segurança do crente em Cristo. Ou seja, a convicção da vida eterna fazendo a diferença hoje, neste domingo, amanhã, segunda-feira, de tal maneira que a minha vida seja mais e mais segura e abençoada na suficiência de Jesus Cristo. Há segurança em Cristo. Paulo está dizendo: daqui para frente, ninguém me incomode, não haverá mais nenhum tipo de molestação, eu estarei seguro em Cristo. Terceiro, a suficiência de Cristo que gera comunhão. Como você acha que terá comunhão com Cristo? Longe dele? Você tem comunhão com alguém longe dela, talvez por Skype, mas você classificaria isto como comunhão? Num certo sentido sim, mas absolutamente de jeito nenhum. Comunhão é estar junto, é estar comungando de realidades. E aqui Paulo está dizendo: a suficiência de Cristo gera comunhão. Ele diz no verso 17: porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Estas não são marcas apenas de serviço. Senhoras e senhores, estas são marcas de comunhão. O que importa nessa noite não é o que você trouxe como dízimo e oferta, embora isso seja de grande importância. Não é o que você pode fazer por esta igreja ou pelo próximo, embora isso seja de grande valia. O que importa aqui hoje é qual é a sua comunhão com Cristo. Primeiro aquilo que você é, depois aquilo que você pode fazer. E nós frequentemente invertemos a ordem e achamos que ter e fazer é mais importante do que ser. E Paulo está dizendo aqui: eu carrego agora comigo as marcas que confirmam comunhão com Ele. Eu estou seguro em minha comunhão com Cristo. Em quarto e último lugar, a suficiência de Cristo que gera evidência, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E preste atenção na escolha do termo. Agora Ele não é Salvador, agora Ele é Senhor. Eu trago em mim as evidências do senhorio de Cristo. E um dos problemas nós hoje é este: nós queremos Cristo como Salvador, mas não como Senhor. E você não pode tê-lo de uma forma e não de outra. Ou Ele é totalmente Salvador e Senhor, ou Ele é nada. Você não pode ter uma coisa ou outra. E Paulo está dizendo: eu trago em mim a evidência, a prova de que eu estou nele e Ele em mim. Tem você esta noite essa evidência? Se você fechar os olhos nesta noite para este lado da vida, em outras palavras, se você morrer essa noite, você tem certeza da sua suficiência em Cristo? Esta é a pergunta que precisa ser respondida. E se você não respondeu ainda esta pergunta, eu quero encorajá-lo a respondê-la positivamente essa noite. Foquemos então no último verso e com ele encerramos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A provisão divina para o Israel de Deus se encontra em Cristo. A palavra de Deus diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Em Jesus Cristo, o pecador perdoado não recebe aquilo que merece. Não receber aquilo que eu mereço
é misericórdia. E em Cristo eu não recebo aquilo que eu mereço. Salmo 103 diz: bendito seja o Senhor, que não nos tem tratado de acordo com as nossas iniquidades, nem tem retribuído a nós de acordo com as nossas transgressões. Isto é misericórdia. Eu mereço, mas Ele não me concede aquilo que eu mereço. Em Cristo eu tenho misericórdia, mas em Cristo eu também tenho graça. E graça é receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Graça é receber aquilo que eu não mereço. Eu não mereço salvação, eu não mereço a eternidade. Na verdade, senhoras e senhores, a única coisa que eu mereço, do ponto de vista humano e pecaminoso diante de Deus, a única coisa que eu mereço é o inferno. Mas Ele em Cristo me deu graça sobre graça. E estas marcas geram paz. E eu gostaria que você, nesta noite, experimentasse a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Que as marcas de Cristo em todos os eleitos, e eles encontrem nesta graça satisfação total, hoje e para sempre. E que para isso mesmo o Espírito de Cristo nos ajude. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Tem sido uma grande honra, um grande privilégio fazer uso do púlpito desta igreja para pregar a santa e sublime e toda poderosa palavra de Deus. Que os olhos desta igreja continuem fitos em Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, hoje e para sempre.